Utopia Livramentense, por Rosângela Maria de Jesus. Caro leitor e cara leitora, você pode estar estranhando o título de minha obra, Utopia Livramentense, mas lhe asseguro que ao chegar ao meio desse ensaio, me dará certa razão em titular tal como Utopia. Estou segura de minhas convicções sobre o nome aqui estabelecido, pois essas páginas falam e tratam de seres humanos, em seus mais diversificados padrões e aspectos, tendo como palco essa magnífica cidade, Nossa Senhora do Livramento. Eu poderia aqui falar dos feitos políticos, os serviços públicos, o comércio e a aptidão turística local. No entanto, o conceito fugiria à regra do que proponho com este ensaio: falar das pessoas. Sim, são as pessoas que dão vida aos segmentos tratados nas linhas anteriores e nas seguintes, pois por trás de qualquer profissão, cargo, história ou causo existem seres humanos. Nesse caso, o cidadão e a cidadã livramentense. A princípio, tive dúvida de que o julgamento sobre as ideias, pensamentos e causos aqui expostos soariam bajulação ou um rasgar de seda, porém deixo a seu critério a opinião que venha a ter a respeito. Não teria eu como descrever situações e fatos sem usar o meu ponto de vista como referência. Espero então que eu satisfaça a sua curiosidade e implemente em ti o gosto de ser ou estar livramentense. O município, com a denominação de Nossa Senhora do Livramento desde sua fundação, em 21 de maio de 1885, teve mais algumas denominações anteriormente, mas isso é encontrado a 2 cliques de pesquisa virtual. Fique à vontade. Como esse não é o foco desse ensaio, então eu não vou delongar em tal assunto. Porém, não poderia deixar de citar a idade da cidade matriarca desse povo tão hospitaleiro. Eu poderia estender o assunto em milhares de páginas, no entanto, é desnecessário, pois fugiria à essência da verdade e da simplicidade aqui a ser transmitida. Digo-vos que se deleitem. Em suma, estamos tratando não da cidade ou da história, mas de quem a faz todos os dias com grande esmero. A generosidade. Como foi falado logo na introdução, faço uso do meu ponto de vista como referência para descrever a generosidade do povo livramentense, a comparar pela minha experiência em outras cidades do nosso colossal estado. Comparar esse ou aquele usando como medida adjetivos e aspectos culturais como base de comparação pode aparentar presunção ou preconceito de alguma forma. No entanto, é impressionante saber o valor que tem o doce sem nunca ter provado do amargo, ou aquilo que é insosso. Ou seja, quem vive em Nossa Senhora do Livramento terá sempre a cultura livramentense como referência de vida e de bem-estar, quiçá de felicidade. Logo à frente você compreenderá o meu ponto de vista e, de certa maneira, poderá até me dar razão. No ano de 2015, tive a oportunidade de me mudar para Nossa Senhora do Livramento. Aqui chegando, eu pude conhecer o verdadeiro sentido da palavra hospitalidade, em todos os aspectos que essa palavra propõe. Assim como a maioria dos cidadãos, me aportei na zona rural. Afinal, é na zona rural do município que reside a maior parte de seus munícipes. Devido à convivência em meios hostis, em se tratando de liberdade de escolha e expressão, vim para cá com conceitos pré-definidos pelas minhas crenças limitantes, adquiridas em meio a outras culturas. Meus preconceitos eram bem diferentes dos conceitos de convivências livramentenses. A boa vontade e o desprendimento das pessoas me saltavam os ânimos da alma. Foi como se eu estivesse em toda a minha vida pregressa, procurando por um lugar e que agora eu havia encontrado.
Ainda que soe utópico demais, eu realmente encontrei. Entre tantas coisas e fatos que eu poderia aqui expor, vou apenas descrever alguns, os quais mais se diferiram em minhas outras andanças. Volto a lhe assegurar que as palavras aqui impressas e expressas tratam unicamente de minha própria experiência, a partir de minha formação moral, e você tem todo o direito de concordar ou discordar de minha maneira de ver os fatos e da maneira que julgo o comportamento da então persona livramentense. Muitos aspectos e hábitos daqui me chamaram a atenção, porém alguns mais que os outros. E um desses começou assim. Confesso-lhe que tomei um grande susto quando chegou em minha casa um carro com o emblema oficial de órgão ligado à agricultura, para atender um agendamento que eu mesma havia feito 3 dias antes. Foi isso mesmo. Eu havia ido à cidade e passei por lá requisitando uma visita à pequena propriedade. O que eu não contava é que eles realmente chegariam lá no dia e horário marcados. Eu não vou citar aqui os nomes de pessoas ou de entidades públicas, mas faço questão de exaltar as pessoas, pela ética e compromisso com que tratam seus co-cidadãos. Pois fazer direito o que deve ser feito está diretamente ligado ao ser humano, não importando o cargo ou a profissão que exerça. Isso pode parecer pequeno diante dos olhos da obrigação. No entanto, ao ser comparado ao nível de compromisso desse mesmo tipo de profissionais em outros lugares, essa atitude de comprometimento faz uma diferença enorme na vida das pessoas. A partir disso, percebi que não se tratava do órgão em si, e sim das pessoas do lugar, que ter atenção com os demais é um hábito do lugar e das pessoas por aqui. Em Nossa Senhora do Livramento, aprendi na prática o significado de algumas palavras muito usadas nas mídias sociais com entendimento vulgar, mas que aqui realmente faziam sentido. A palavra humildade, por exemplo, é uma delas. Preste atenção nesse caso. Se alguém tiver qualquer assunto, sugestão, reclamação ou proposta, não tem necessidade de ficar falando por fora ou com receio. Basta ir a qualquer secretaria ao qual seja pertinente seu assunto, que será bem atendido na maioria das vezes. Não porque o município tem uma densidade demográfica considerada pequena, pois em outros lugares, considerados também pequenos, não é bem assim que funcionam as coisas. Quem é pau rodado sabe disso. Digamos que isso é obrigação em qualquer que seja o município de um país democrático como o Brasil. Mas eu falo com conhecimento de causa. Isso raramente acontece em outros lugares. E viver num lugar onde os funcionários da administração pública não têm síndrome de popstar é muito gratificante. Você pode estar se perguntando: será que isso não é politicagem? Não é. As características correspondem ao perfil desse povo como um todo, sem distinção. Não importa quem quer que seja. Tenho satisfação em dizer que todos os livramentenses são assim, providos de uma hospitalidade impressionante. Eu não sou perita em comportamento humano. Também não estou colocando os livramentenses no altar de santidade. Mas se comparar as pessoas daqui com as de outros lugares é um direito que me assiste, então eu posso dizer que essas virtudes vêm diretamente das pessoas e da formação moral e ética delas, humanamente falando. Observo desde 2015 que a simplicidade aqui é praticada no mais amplo significado da palavra, pois esse comportamento é assim em qualquer lugar ou qualquer pessoa que se troque 2 dedos de prosa, nesse pedacinho de utopia. Tendo aberto toda essa falácia sobre o tratamento humano entre as pessoas daqui, eu não poderia deixar de citar algo que acabou acrescentando ao meu vocabulário pessoal uma palavra que me fez rir muito no meio da rua em uma cidade do Médio Norte.
Não vou dizer o nome da cidade, mas a história é verídica. Precisei tratar de um assunto de minha alçada pessoal na Secretaria de Cultura naquele município, no qual eu estava de passagem. Fui à prefeitura. Perguntei onde era a Secretaria de Cultura na recepção. A moça da recepção me indicou o andar acima do térreo. Eu subi e lá encontrei outra recepção. Fui direto ao assunto. Preciso falar com o secretário de Cultura. Ele se encontra? A mulher me olhou de cima a baixo, como se eu estivesse falando uma coisa impossível. Me perguntou o que eu desejava e se eu havia agendado horário. Eu disse que não havia agendado horário, mas que agendaria se necessário fosse. Porém, ela, ainda me observando muito, pegou o telefone, chamou no ramal e me indagou. A senhora pode me falar do que se trata? Eu respondi do que se tratava. Todos ali naquela antessala me olhavam como se eu estivesse no lugar errado ou fazendo algo estranho ou absurdo. Resolvi meu assunto, mas ficou uma lacuna aberta entre meu comportamento e o olhar daquelas pessoas. Elas não estavam habituadas a ver uma cidadã simples, sem nenhum emblema público ou com estirpe de elite chegar a um gabinete procurando falar com o chefe de uma secretaria ou coisa parecida. Como eu disse acima, foi aí que me dei conta que eu estava usando de minha livramentice, nome que dei para aquela minha atitude estranha para os outros, mas muito corriqueira para mim, afinal eu estava habituada às vivências livramentenses. É disso que eu estou falando. Relacionar-se com pessoas que têm como interesse principal não só cumprirem seus papéis públicos, mas que dão ênfase e total importância à humanidade dentro de si e dos outros. As pessoas que entendem seus papéis dentro de um contexto ideal e correto, e não o inverso disso. Nota-se claramente nessas atitudes que ainda predomina entre as pessoas o conceito de se ver no outro, a reciprocidade aplicada em sua verdadeira essência. Não pressuponha que as palavras aqui ditas estejam afirmando que não haja em Nossa Senhora do Livramento problemas, indiferenças ou desentendimento entre seus cidadãos. Também não atribuo aqui nenhuma espécie de falsa propaganda. Porém, não posso negar que é, de longe, o melhor lugar que já tive o prazer de conhecer e viver, até o presente momento. Reitero que o assunto aqui trata-se unicamente das virtudes, aspectos e trejeitos inconfundíveis dos ditos cidadãos papabananas. Se eventualmente você espera encontrar outra coisa que não seja isso entre esses escritos, é melhor parar por aqui. Não confunda. O tópico acima é um tanto quanto desafiador e pode soar uma provocativa, mas fique tranquilo, é mesmo uma provocativa. Você que está lendo essas páginas não pensou incorreto. De maneira nenhuma estou tentando confundir as pessoas. Ao esclarecer que os cidadãos livramentenses são adeptos de uma assombrosa simplicidade e generosidade em toda a amplidão que isso se aplica, não devem ser confundidos com pessoas ingênuas. Eles não são, apenas usam o bom senso em suas convivências. Saiba você que o livramentense carrega consigo um impressionante aspecto de contentamento com a vida, o que acaba contagiando seus convíveres e achegos. Vou citar um exemplo. Se a gente parar naquelas rodas de conversa, sempre tem no centro da cidade ou no ponto de táxi da avenida principal e perguntar um determinado endereço ou falar sobre qualquer outro assunto, todos ali vão te dar atenção, de uma forma tão especial que a pessoa chega a se constranger. Eles param o assunto no qual estão engajados só para dar-lhe atenção ou informação com toda a precisão necessária, para que a pessoa encontre o que procura ou simplesmente porque tem uma educação exemplar. Chamar de utópico um lugar onde as pessoas são extremamente atenciosas não é querer demais? Bem, experimente encontrar isso em outros lugares.
Daí você me conta como foi. Essa virtude pode parecer pequena, mas não é. São essas pequenas nuances de hospitalidade que tornam essas pessoas especiais como são. É exatamente essa característica que os diferenciam de outros povos, pois são assim também em tudo o que fazem e em tudo o que vivem. Ao entrar numa loja ou em qualquer comércio em outra cidade, você será recebido como cliente. Até nesse ponto é igual em Nossa Senhora do Livramento. O que faz a diferença é o livramentense que vai te atender. Pergunta o teu nome, de onde você é e etc. Provavelmente, o atendente só te fez aquela pergunta porque não identificou o sotaque livramentense em sua fala. O que não lhe impedirá de lembrar o seu nome todas as vezes que você entrar naquele ambiente novamente. Isso ocorre em todas as casas comerciais da cidade. Isso ocorre em todos os lugares desse vasto município. Onde quer que se precise lidar com pessoas, são essas as características deles e delas. E se por uma eventualidade isso não ocorrer, conforme citado acima, tenha certeza de uma coisa: o dito cujo atrás do balcão não é de livramento. Brincadeiras à parte, eu repito aquele velho ditado que dizem quando existe algo de incomum em determinado local. Será que é a água do lugar? Na festa. Com certeza, um ponto fortíssimo na cultura livramentense. Tem aqui mais de 50 famílias festeiras dispersadas em todo o território do município. As festas são, em sua maioria, com temas católicos, dedicadas à devoção a diferentes santos, mas com ocorrência maior, festas devotadas a São Benedito. Ao dizer temas católicos, não estou me referindo a uma população inteiramente católica. O que se confere por aqui é um povo sincrético, onde há manifestações religiosas ligadas principalmente ao cristianismo e a religiões de matriz africana. Concretamente, as manifestações culturais religiosas estão diretamente ligadas a essas duas formas de culto. A população livramentense é, em sua maior massa, negros ou descendentes de negros. Tem pessoas brancas e de outras etnias, mas numa proporção bem menor, o que explica a devoção ao santo negro São Benedito. As festas em Nossa Senhora do Livramento têm uma particularidade muito interessante: o mutirão. No dicionário de língua portuguesa, o mutirão é entendido como um grupo de trabalho que se junta para cumprir determinada tarefa numa escala maior e em determinada função. Até esse ponto é bem parecido, mas por aqui o mutirão, além de ter outro nome, ainda é entendido como trabalho em grupo feito gratuitamente. Aqui, mutirão é muxirum. As pessoas se juntam tanto nas doações para a realização, como também para doar a mão de obra que resultará na festa. Outra curiosidade muitíssimo importante é que a comida é sempre servida gratuitamente, bastando apenas entrar na fila para se deliciar em qualquer festa nas comunidades do lugar. Não pense que é um exagero, mas a costela com banana verde pode ser degustada nas festas sem que a pessoa precise pagar por isso. Afinal, as festas nas comunidades livramentenses têm como prioridade o lazer e a diversão. Existem outras formas de expressões festivas fomentadas pelo órgão de cultura local no perímetro urbano. Esses eventos, como o carnaval, feiras e exposições, é preciso pagar pelo alimento que se consome. Porém, é justificado pelo fato de que esses eventos são voltados para o crescimento econômico dos então expositores, agricultores e comerciantes do município. Falando em festividades, eu não poderia deixar de expor uma curiosidade que ocorre nas festas das comunidades. Assim como em outros lugares, o consumo de bebidas também é muito comum por aqui. Mas o que mais chama a atenção nesse quesito festa livramentense é algo quase inacreditável. As pessoas não brigam. É isso mesmo. Você não está lendo errado.
Eu estou falando daquelas velhas pendências que as pessoas geralmente deixam para resolver em dias de bebedeira. Em Nossa Senhora do Livramento, entre 2015 até 2023, eu soube de um atrito apenas, em uma comunidade em 2017. Porém, no dia seguinte à festa, eu soubera que os brigões não eram livramentenses. Ria se quiser, mas isso é a mais pura verdade. O lambadão e o rasqueado nos salões abertos, por muitas vezes cobertos de palha, é só uma das mais belas manifestações do jeito livramentense de ser. Ainda que não concorde com tudo que estou afirmando, o intuito aqui não é convencer ninguém de ter a mesma perspectiva que eu sobre os fatos. Se não fosse conhecedora dessa realidade, eu diria que isso é inverídico. Provavelmente você também deve estar se perguntando: onde estão os problemas? Eis aqui então a réplica. Problemas o mundo inteiro tem, mas um povo autêntico, pacífico, hospitaleiro, trabalhador e singular, tradicional, em seus feitos culturais, isso sim é raridade. A dinâmica central desse ensaio é exaltar peculiaridades e qualidades que jamais tive o prazer de encontrar em outros lugares. Mas nesse lugarzinho abençoado, eu achei. Mesmo que me custe o título de escritora redundante, sinto-me em êxtase por poder interpretar a emoção que emana do meu íntimo a respeito de um povo magnificamente acolhedor, inenarrável. Um habitat onde todos os paus rodados se sentem em casa. Aqui não é a passárgada de Manuel Bandeira, mas deve estar treinando para se tornar uma. É ela que esconde o doce. Ouvir essa frase na Baixada Cuiabana não é uma raridade, muito menos uma exclusividade livramentense. É um ditado antigo por aqui. Como você percebeu, eu usei o pronome pessoal ela para dissertar uma característica muitíssimo importante desse povo, o matriarcado. Em Nossa Senhora do Livramento, as famílias, em sua grande maioria, são chefiadas por mulheres. Mas não pense que é por falta da presença masculina, porque não é. Mesmo com um quadro familiar padrão, pai, mãe e filhos, ainda assim, a mulher tem um poder de tomada de decisões. Não que isso seja uma regra ou uma generalização, é um efeito cultural que acontece naturalmente na maioria dos lares. Pode haver uma explicação razoável para isso. Devido à maior parte da população descender de africanos, onde o matriarcado é mais comum que em outras partes do mundo, poderá ter influenciado nos costumes desse povo. Então, quando alguém disser por aqui que é ela que esconde o doce, saiba que a pessoa está referindo ao fato de que é a esposa da casa ou a matriarca que chefia a família. Esse traço cultural é tão comum e abrangente entre os livramentenses que chega a passar despercebido para os ouvidos e olhos desatentos. Mas basta prestar um pouquinho de atenção e você perceberá essa peculiar característica. Existem hábitos brasileiros, principalmente no interior, muito distintos de outros povos. Quando se quer falar sobre uma pessoa, usamos como referência alguém de sua família para identificá-lo, ouvinte. Entretanto, a persona livramentense raramente vai usar o homem como referência. Sempre se usará o termo José de Maria, João de Teresa. Ou seja, se em outros lugares se usa o homem como referência para identificar sua consorte, em uma conversa casual, aqui ocorre exatamente o contrário. É a reflexão a respeito dessa característica algo muito mais profundo do que aparenta. O exemplo usado acima é apenas o reflexo de uma sociedade mais consciente se compararmos a outras. Não suponha que eu esteja levando a ideia de que essa cidade é perfeita. No entanto, exalto o comportamento dos homens que não se sentem ofuscados pela posição social ou autonomia que suas consortes
tem no meio social. Afinal, esse é um comportamento típico de quem se sente seguro o bastante para apoiar, participar e conviver bem com isso. Tradição. Nessa caliente flor do cerrado mato-grossense, a conservação das tradições culturais é uma das mais preservadas do Brasil. Por preservada, eu estou ressaltando que houve pouca ou quase nenhuma alteração nos hábitos e costumes regionais por migrantes. Aqui ainda se mantêm tradições datadas de mais de 200 anos, como a prática de beneficiamento de alguns alimentos, confecção e manifestações festivas. Vamos por partes. No beneficiamento de alimentos tradicionais, o Papa Banana ainda fabrica seus alimentos como nos primórdios da história da própria cidade. É óbvio que tem processos industriais também e de escalas médias e grandes, mas numa escala muito menor que os tradicionais. A fabricação de farinha de mandioca, por exemplo. A mandioca é arrancada do solo, é descascada, ralada, prensada, torrada, e tudo isso de maneira artesanal. Assim também é com a banana verde frita, com as rapaduras, com a cestaria, com a cerâmica, com instrumentos musicais, doces e toda uma vasta gama de produtos de livramento. Isso pode não aparentar um diferencial se comparado a outras cidades mato-grossenses, mas afirmo que é sim diferente, pois além de fazer seus produtos de maneira mais artesanal e tradicional possível, a variedade é vasta, quase incontável. Manifestações populares e festivas. As nomenclaturas das manifestações a serem abordadas por aqui já são velhas conhecidas de quase todos os brasileiros. Siriri, dança do Congo, cururu, dança africana, rasqueado, lambadão. Entretanto, você deve estar se perguntando por que são livramentenses se estão presentes em outras cidades brasileiras. O diferencial está no fato de que as outras cidades têm uma opção ou outra, enquanto em Nossa Senhora do Livramento tem todas. Essas manifestações culturais. O que chama a atenção, na verdade, é a resistência de um povo que não se abala e não abandona suas raízes, independentemente das influências que recebe. Sei que nem de longe fui capaz de transmitir a essência desse povo com esse ensaio. No entanto, deixo a critério de Vossa Senhoria o leitor e se aprofunde na minha visão sobre o protagonismo do ser humano, digníssimo livramentense. A hospitalidade, a simplicidade, a cumplicidade e, acima de tudo, a humanidade desse povo me fizeram ver a vida com um olhar mais objetivo e feliz. Não descrevi apenas a minha opinião sobre o dito povo. Levei em consideração o conhecimento e opinião de outras pessoas que veem os livramentenses da mesma maneira que eu. Ressalvo, na minha humilde perspectiva, Nossa Senhora do Livramento é um dos melhores lugares para se viver nesse rincão chamado Brasil, não apenas pelas características, pelos fazeres e saberes de um modo geral, mas pelos detentores dessas qualidades, pois o maior patrimônio de Nossa Senhora do Livramento é o livramentense, repito, inenarrável. Atenciosamente, Rosângela Maria de Jesus. Utopia Livramentense, por Rosângela Maria de Jesus. Caro leitor e cara leitora, você pode estar estranhando o título de minha obra, Utopia Livramentense, mas lhe asseguro que ao chegar ao meio desse ensaio, me dará certa razão em titular tal como Utopia. Estou segura de minhas convicções sobre o nome aqui estabelecido, pois essas páginas falam e tratam de seres humanos, em seus mais diversificados padrões e aspectos, tendo como palco